Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje num modelo, um formato aqui um pouco diferente, espero que gostem, apenas um teste, não estamos mudando de vez. E na verdade estou fazendo alguns testes para nossa comunidade do discipulado. E eu particularmente sou fã de apresentar as coisas quando elas já estão testadas, treinadas, aprimoradas. Mas eu pensei, por que não apresentar esse teste, né? Por que não compartilhar esse salto com aqueles que estão diariamente comigo nessa jornada? Afinal de contas, a gente vai desenvolvendo aqui um vínculo, uma conexão. Eu agradeço a Deus o privilégio e a oportunidade de estar na sua casa todos os dias, conversando sobre a palavra de Deus com você. E eu pensei, bom, o pessoal está aqui todo dia conosco, eu vou apresentar esse teste para eles, eu não sei o que é que vai dar, né, desse pequeno teste que eu estou fazendo aqui para colocar na comunidade do discipulado, mas estou fazendo um teste no devocional justamente para ver o feedback de cada um de vocês, tá bom? Então eu vou aqui hoje compartilhar a tela e, por coincidência, por jesuicidência, o tema de hoje vem a calhar, porque nós vamos falar sobre o sonho de Jacó. Essa história é uma história riquíssima, é a primeira experiência de Jacó com Deus. Vou até colocar aqui, ó, eu vou construindo com você hoje, tá? Lembrando que não vai ser assim de agora em diante, mas hoje em especial vai ser assim. Então, o sonho de Jacó, o sonho de Jacó é a primeira experiência dele com Deus. Agora, por que que isso é importante? Bom, primeiro de tudo, o fato de ser a primeira experiência já nos chama a atenção. Agora, quem é Jacó, gente? Ele não é só um personagem famoso na Bíblia. Muitas pessoas se perguntam como é que surgiu a nação de Israel. Israel, antes de ser uma nação, era uma pessoa. E essa pessoa era literalmente Jacó. Isso não é uma forma de falar, não. É literal. Jacó é quem tem o seu nome mudado por Deus para Israel. E, sendo Israel, os seus filhos são então as tribos de Israel. E ali os seus netos, os bisnetos, sua descendência se tornam a nação, o povo de Israel. Então, nós estamos aqui diante do homem que é literalmente Israel. Jacó é Israel, ele não só representa, ele é Israel. E nós estamos tendo aqui a primeira experiência desse homem com Deus. Quando você vai lendo a Bíblia, nos trechos anteriores não tem nenhuma outra experiência que Jacó tenha tido com Deus. Essa é a primeira e eu quero compartilhar com você sobre isso. Já coloquei na tela, o texto está em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 19, e vai começar dizendo assim, gente: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. E chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Então nós vemos aqui que Jacó, ele saiu de Berseba para Harã. Por que é importante tomar nota disso aqui? Porque você, quando lê esse texto sem o conhecimento aprofundado, você vai pensar, bom, Jacó saiu do ponto A para o ponto B. Mas na verdade isso aqui é uma coisa muito mais profunda. Porque por que Jacó sai de casa? Ele compra a primogenitura do seu irmão, mas ele engana o seu pai. Esse engano que ele comete com o pai para obter a bênção do pai, isso deixa Esaú completamente furioso. Esaú jurou Jacó de morte. Então Jacó tem que sair fugido, corrido de casa. Ele passa décadas fora de casa, ele ainda volta para conviver um pouco com Isaac já um pouco mais velho, Isaac já era velho nesse tempo, um pouco mais ainda. Porém, por exemplo, ele não volta a ver a sua mãe. A Bíblia mostra que Rebeca tinha uma afeição especial por Jacó, tinha uma conexão com ele, era uma pessoa certamente muito importante para Jacó. E a própria Rebeca que dá o conselho para Jacó: Jacó, olha, foge, porque a coisa não tá boa aqui, acho que o seu irmão vai te fazer mal. E Jacó sai de Berseba para Harã, gente, e existe uma distância de 800 quilômetros entre essas duas cidades. Bom, 800 quilômetros já é chão o bastante nos dias de hoje, que a gente tem carro, tem avião. Imagina naquela época onde não havia nenhuma dessas tecnologias de transporte. Então era uma viagem muito longa, muito distante, e ele faz isso para tentar preservar a sua vida. Mas nesse momento, Jacó é um fugitivo, Jacó é um foragido. Mas nesse momento, gente, onde Jacó está fugindo, numa viagem completamente sem preparo, o sol se põe, ele decide dormir num determinado lugar,
e ele usa uma pedra como travesseiro. É interessante que a figura da pedra aqui, ela parece algo irrelevante. E de certa forma é para ser irrelevante mesmo. Porque qual é a lição que a gente aprende aqui? Deus faz, vou até colocar aqui, ó, Deus faz de lugares comuns palcos de encontros espetaculares. Meu Deus do céu, isso aqui tá fenomenal, hein? Deus faz de lugares comuns palcos de encontros espetaculares. Jacó ele parou para deitar ali numa pedra qualquer, sabe? E ele tá, gente, num momento de solidão muito grande. Ele tá ali sem os seus pais, ele tá ali sem os seus amigos, ele não era casado ainda, então ele não tá com a sua família, esposa e filhos, por assim dizer. Ele tá com medo do seu irmão. E nesse momento de solidão, Deus tem aqui o primeiro encontro dele com Jacó. E existem várias formas de Deus falar conosco. Uma delas é através de um sonho. Deus pode falar através de sonhos. É certo que nem todo sonho vem de Deus, tá? Ou nem todo sonho tem um significado espiritual. É aquela historinha, né? Você deve ter ouvido na internet. Que a irmã chegou assim pro pastor, falou assim: pastor, eu tive um sonho muito complicado ontem à noite, eu gostaria da sua interpretação. E o pastor, sim, minha irmã, pode falar. E a irmã falou assim: olha, eu sonhei com um jacaré chupando picolé. Aí o pastor, nossa, já tive a interpretação aqui. O jacaré é a aprovação. Muitas provações te esperam. Mas o picolé é o refrigério. No meio da aprovação, Deus vai te dar o refrigério. E é claro que essa é apenas uma anedota, mas alguns sonhos que a gente tem são fruto de desejo da nossa alma. Eu me lembro que, quando pequeno, eu ainda criança ou adolescente, ia ter um campeonato de futebol lá na cidade, ou no colégio, alguma coisa assim. E na noite anterior, eu muito desejoso, gostava muito de jogar bola, muito desejoso por participar daquele campeonato, fiquei sonhando nos dias anteriores sobre o que ia acontecer no campeonato. Então, no sonho eu fazia gol, no sonho eu era campeão, no sonho eu perdia gol, no sonho dava certo, dava errado. Ficava aqui, porque era um desejo de uma criança que estava ansiosa por aquele momento. Outros sonhos são muito confusos. É aquele sonho em que você comeu uma feijoada pesada e foi dormir, e aquela confusão de elementos chegam na sua mente e a maioria deles você nem sequer se lembra quando acorda. Mas existem sonhos que são meios de comunicação de Deus para nós. Olha, Deus pode falar com você através de sonhos. Deus pode falar com você através de sonhos. Observe uma coisa: nem toda música é Deus falando, mas Deus fala com você através de música. Nem todo acontecimento da vida é Deus falando, mas Deus pode falar com você através de um acontecimento da vida. Nem todo sonho é Deus falando, porém Deus pode sim falar através de sonhos. Este é um deles. Tiago, você interpreta sonho? Eu sempre falo para quem me pergunta isso, falo, olha, para eu saber se Deus vai me dar a interpretação dos seus sonhos, tem que me contar. Porque nem todo sonho Deus me dá a interpretação. É impressionante. Quando Deus me dá a interpretação do sonho, a pessoa me conta. E a interpretação desse é um download automático na mente. Pelo menos comigo é assim. É um download automático. Eu simplesmente entendo aquilo de um modo que eu nem consigo explicar. Porém, tem alguns sonhos que Deus não me dá interpretação. Nesse caso, eu faço duas coisas. Eu, primeiro, oro com a pessoa. E, segundo, tento ajudar a pessoa no processo de entendimento daqueles símbolos que estão ali naqueles sonhos. Afinal de contas, quando Deus fala conosco, ele fala através de símbolos que fazem sentido para nós. Olha só, interessante isso aqui, ó. Tá só não tem uma aula esse devocional, né? Quando Deus, olha só, vou anotar aqui, ó. Quando Deus fala conosco, ele fala através de símbolos que fazem sentido para nós. Quer ver uma coisa? Jacó sonhou com uma escada onde anjos subiam e desciam. Antes disso, falar o seguinte: Deus, ele detém todo o conhecimento. Você já conversou com uma pessoa muito mais inteligente que você? Muito mais inteligente? E digamos que, além de conversar com uma pessoa que é muito mais inteligente, é uma pessoa que está dedicada a falar de um tema que é completamente distante da sua área. Eu, por exemplo, tenho uma mente mais voltada para a área de humanas.
Em humanas eu consigo fluir numa facilidade, assim, é o meu natural. Mas na área de exatas eu já tenho um pouco mais de dificuldade. A mente já tem que martelar um pouco mais. Se chegar para mim, um engenheiro civil, para poder falar sobre os cálculos para construir o prédio, os cálculos que ele fez ali no programinha, no software, irmão, eu não vou entender nada. Porque aquilo é alto demais para o meu pensamento. Tudo bem, eu posso, se eu quiser, estudar, me dedicar e aprender como ele aprendeu. Mas para mim não é fácil. Para mim não é normal. Pode ser que aquele engenheiro tenha uma qualidade na sua comunicação, onde ele vai simplificar as informações e vai tornar aquilo palatável para a minha mente. Você está entendendo? Vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Já viu uma mãe falando com um bebê recém-nascido? Ela usa sílabas, ela usa palavras que no vocábulo oficial do português está errado. Bubu, tetê, gagal. Aquilo não existe no vocábulo original. Porém, os adultos falam assim com a criança para que a criança consiga entender a comunicação que o adulto quer passar. Compreende? Então, muito mais do que de um adulto para uma criança, Deus está muito mais acima do que nós. Então, Deus ele tem que simplificar a mensagem e utilizar símbolos que sirvam de entendimento para nós. E aí você se pergunta, Tiago, então por que Jacó sonhou com escada? Vamos no texto, vamos no texto. Olha só, versículo 12. E teve um sonho, Jacó, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó está aqui, gente, numa região mesopotâmica, tá? E provavelmente este sonho que Jacó teve, provavelmente ele viu a figura de um zigurate. Lembra que lá no início do devocional eu falei, olha, esse teste que eu estou fazendo aqui agora, que vai servir para a comunidade, não para o devocional, mas venha calhar porque tem uma figura que eu quero mostrar a vocês. É justamente a figura do zigurate. Está aparecendo na tela para você agora. Esta aqui é a figura de um zigurate. Perceba que é uma plataforma que vai se elevando, vai crescendo ali verticalmente, e nela existem algumas escadas. Note aqui, ó, no topo da escada, não sei se vocês conseguem ver o mouse aí, mas no topo da escada tem uma espécie de templo, né, de cabana, que está pintada de azul aqui nessa gravura. E qual a ideia do zigurate? O zigurate era um elemento religioso daquela época mesopotâmica, onde o sacerdote subia por essas escadas, ele chegava até essa cabana, esse pequeno templo, e ali ele conseguia se conectar com o seu Deus. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Quando a Bíblia fala da Torre de Babel, você vai ver que os homens que estavam comandando, organizando aquela torre, eles falaram assim, ó, nós vamos criar uma torre que toque os céus. É claro que o céu não é uma parede azul sobre nós. Não tem como tocar o céu. Não é parede. Né? A ideia de tocar os céus aqui é espiritual. Por quê? Eles acreditavam que ao subir pelas plataformas, pela escada de um zigurate, chegar lá em cima, eles teriam uma melhor conexão com o seu Deus. Da mesma forma que, às vezes, você está num lugar onde o sinal do celular está fraco, o que é que você faz? Você levanta o celular, né? Para que ele consiga captar melhor o sinal. Basicamente isso. Então essa era uma realidade mesopotâmica da época e esse era o símbolo do qual Jacó compreendia. Então ele vê anjos subindo e descendo, a escada começa na terra e vai na direção do céu, porque era a figura de um zigurate. E no topo dessa escada, no sonho, Jacó vê justamente a Deus. Queridos, essa escada, ela não é apenas uma figura que Jacó viu no sonho. Ela também é um símbolo de Cristo. Porque Deus, quando ele cria o homem peca, a Bíblia fala que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Então tá aqui, o homem está aqui, Deus, eles estão separados pelo pecado. Quem é a escada que nos reconecta de volta para Deus? A escada, ela é um caminho, certo? Você mora em prédio, você sobe a escada, se você não morar no térreo, né? Você sobe uma escada ali para poder ter acesso à sua casa. Você tem um caminho. O elevador também é um caminho. Vai te levar para outro lugar. A Bíblia fala em João 14,6, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, naquele momento, está havendo uma reconexão entre Deus e a figura pecaminosa de Jacó. Vou até anotar isso aqui, eu não vou nem me empolgar
nessas falas que eu quero anotar aqui para mostrar para vocês. A escada representa Jesus. Interessante que todo dia eu mando no grupo de devocional as anotações que eu faço aqui previamente, né? Mas hoje eu estou fazendo aqui na hora mesmo. Claro que quando eu mandar lá no grupo de devocionais, lá no grupo do WhatsApp, vai estar bem mais organizadinho. Mas a escada representa Jesus. João 14,6. Olha que interessante. Agora, o que mais me chama a atenção é o seguinte. Jacó, ele é um cara de uma personalidade bastante complicada, de um caráter até duvidoso. Tanto que o nome Jacó passa a significar mentiroso, enganador. Por que, Tiago? Por que passa? Porque quando Jacó nasceu, esse nome foi dado para ele porque esse nome significa aquele que agarra o calcanhar. Ele é gêmeo com Esaú, Esaú nasce primeiro e quando Jacó está saindo da barriga da mãe, a mãozinha dele está presa no calcanhar de Esaú. Esse é o significado de Jacó. Mas culturalmente, por conta das práticas de Jacó, até por ter enganado seu pai, ele ganha essa pecha de enganador. Tanto que Jacó é culturalmente, não é etimologicamente, é culturalmente associado à figura do enganador, do mentiroso. Outro exemplo disso é o nome Judas. Judas significa louvor a Deus. Judas e Judá é a mesma coisa. Mas a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Você não fala que Jesus é o leão da tribo de Judas. Fica até estranho ouvir isso, né? Porque, embora o nome Judas signifique louvor a Deus, quando você vai para a história de Judas, acaba que o nome dele se torna culturalmente símbolo de traição, de traidor. Então, Jacó tinha um caráter completamente duvidoso e a fama dele o precedia, a fama ruim. Gente, se nós formos olhar os patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, José, nossa, de todos eles, Jacó é o pior que tem. É o pior que tem. Tanto é que ele está fugindo aqui dos seus erros. E quantas vezes Deus nos encontra fugindo? Você pode estar fugindo dos seus erros, fugindo de um sentimento, fugindo de uma pessoa, fugindo de você mesmo, fugindo de Deus. A gente está só fugindo, 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 fugindo. Ou adiando algumas decisões, ou tentando correr das consequências dos nossos atos, como Jacó estava fazendo. E no meio dessa reputação completamente enlameada, no meio desse caráter completamente duvidoso, no meio desse emaranhado de pecados que era Jacó, Deus vai ao encontro de Jacó. Isso aqui é lindo demais. Olha, vou colocar em caixa alta isso aqui, ó. A iniciativa é de Deus. Sempre é de Deus. Foi assim na vida de Jacó, foi assim na vida de todo mundo, foi assim na minha vida, foi assim na sua. Tem uma canção da banda Toque no Altar. Eu vou até procurar, acho que o nome da canção é O Que Dizer. Trazendo a arca, né? O que dizer, trazendo a arca. Só confirmar, acho que é isso mesmo aqui, ó. E ela vai dizendo assim: o que dizer pra tocar o teu coração, te surpreender. Aí, não tenho em mim palavras pra te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. Essa música é linda demais. Gente, até o nosso desejo de adorar a Deus vem de Deus. A nossa natureza é como um volante de um carro desbalanceado. Ela está sempre viciada para um lado e não é um lado bom. É sempre um lado ruim. É sempre um lado obscuro. Nós temos dentro do nosso coração, cada um de nós, a pessoa mais fofa, linda, bela, bondosa que você conhece, tem dentro do coração dela o potencial de fazer o pior mal imaginável e inimaginável. Esse somos nós. Mas Deus, ele vem ao nosso encontro. Gente, Deus foi ao encontro de Adão e Eva no Éden. Foi o encontro de Jacó a caminho de Harã. Foi ao meu encontro, foi ao seu encontro. E qual o caminho que Deus usou, Tiago? O caminho foi Jesus. Note que quando Adão e Eva estão no Éden, eles cometem o pecado de comer do fruto proibido. E a Bíblia fala que quando eles comem do fruto, os olhos deles se abrem, eles se percebem nus. Eles não passaram a ficar nus naquele momento, mas eles se perceberam nus, ficaram com vergonha um do outro e fizeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Agora, o que é que representa essas folhas de figueira? Vou até levantar aqui, deixa eu ver como é que tá. Aqui, ó. O que é que representa essas folhas de figueira? Olha só. Essas folhas de figueira, eu te pergunto,
Adão e Eva já estavam nus, certo? Eles viviam nus. Eles se perceberam nus naquele momento e tiveram vergonha. O problema de Adão e Eva era a nudez? Sim ou não? Não. O problema de Adão e Eva era um sentimento de culpa e de vergonha no interior. Mas a folha de figueira é uma tentativa de suprir no exterior o vazio que existe no interior. Rapaz, isso aqui é muito forte. Eu vou até aumentar a letra disso aqui, olha só. Isso aqui é muito forte. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com nutrição, que assistem aqui o devocional, e tem um termo, vocês vão me desculpar se eu utilizar o termo errado, mas um termo utilizado para falar quando a pessoa ela come não porque está com fome, mas come porque está ansiosa. Né? Comer por ansiedade. Aí você vai ali o tempo todo beliscando uma coisa ou outra, ou então coloca o pé na jaca mesmo, come um monte de besteira. A pessoa não tá com fome. Ela não tá com fome, mas ela acabou de comer, mas ela quer comer mais alguma coisa por quê? Porque ela tá ansiosa. É exatamente isso aqui, gente. É a pessoa ter um vazio no seu interior, tem uma lacuna no interior. A pessoa tá sentindo ansiedade profunda por qualquer razão que seja, e ela vai tentar suprir no exterior. Ela vai tentar comer um prato de comida, tomar alguma coisa para poder suprir. E não supre. Não supre. Tem pessoas, pode trocar o exemplo de comida para dinheiro. Tem pessoas que correm loucamente atrás de dinheiro, loucamente atrás de trabalho para tentar suprir uma coisa que elas não conseguiram compreender ainda. Pessoas que correm atrás de sexo. Pessoas que correm atrás de adrenalina mil. Tem gente que não consegue ficar com adrenalina baixa. Se envolve em diversos tipos de confusão, de situações perigosas, porque é viciado em adrenalina o tempo todo. E eles estão tentando suprir no seu corpo físico um vazio que existe na alma. Isso é desde o Éden. Agora eu te pergunto, quem é que foi atrás de quem lá no Éden? Foi Adão e Eva que foram atrás de Deus? Ô Deus, estou aqui, ó, me perdoa. Ou foi Deus que foi atrás de Adão e Eva? A Bíblia fala que Adão e Eva eles se esconderam de Deus. E ao se esconderem de Deus, Deus chega para ele e fala assim: Adão, Eva, onde estás? E ali começa o processo do juízo de Deus, mas também da restauração de Deus. E da promessa de que haveria um Redentor. De que haveria este que é o caminho, que é a escada, que é Jesus. Então Jacó ele sonha com essa escada. Deixa eu voltar aqui para o texto bíblico. Jacó ele sonha com essa escada. Isso nos mostra que a iniciativa vem de Deus e essa verdade, gente, nos faz descansar no fato de que Deus não está perguntando a sua performance anterior ao ter o um encontro com você. Eu lembro com muita dor no coração. Muita dor no coração. Eu ainda criança, estava tendo um culto na nossa igreja e um rapaz ele estava na porta do lado de fora, né, ouvindo o culto. O pastor fez o apelo e a gente tem um costume, assim, quando a gente sabe que tem alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus, a gente pergunta, né? Olha, você quer ir lá na frente? Se você quiser, eu vou com você, te ajudo. Às vezes a pessoa está com vergonha. E aí eu perguntei para aquele rapaz, estava do lado de fora, mas ele estava ouvindo a palavra, ele estava tocado pela palavra, tava ligado nele, tocado pela palavra. Eu falei, você quer ir lá na frente? Eu vou com você, a gente vai fazer a oração e tal. Ele falou, não, 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 não. E para resumir, ele ficava falando assim, olha, deixa eu me consertar primeiro, depois eu vou para Jesus. Deixa eu me consertar primeiro, depois eu vou para Jesus. Deixa eu me consertar primeiro, depois eu vou para Jesus. Só que não existe conserto sem Jesus. É a mesma coisa no meu carro quebrar. Aí o mecânico fala assim, ó, vim na sua casa aqui consertar teu carro. Aí você fala assim, não, 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 não. Deixa eu consertar o meu carro primeiro, depois eu vou na oficina mecânica. Faz sentido isso, gente? Zero, não faz. Você vai na oficina justamente para poder consertar o carro. Da mesma forma, o nosso encontro com Jesus não tem a ver com nossa performance, com você ser bom, com você ser isso, com você ser aquilo. Tem a ver com você se reconhecer completamente carente da misericórdia de Deus. Até o desejo de adorar e de buscar a Deus vem do próprio Pai. Então Jacó é esse cara completamente deplorável, mas Deus vai ao alcance dele. Para fechar esse devocional, vamos seguir o texto, porque no versículo 13 a 15, olha o que Deus fala para Jacó. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você descendentes... Só um momentinho, gente. Só ajustar aqui. Cadê? Saiu da tela, perdão, rapidinho.
Maravilha. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque, e darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra e não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O amor de Deus, o amor de Deus não está condicionado ao seu histórico. Eu preciso colocar isso aqui porque isso é muito forte. O amor de Deus, tem coisa que a gente tem que ler, né? Para poder realmente entrar no nosso coração. O amor de Deus não está condicionado ao nosso histórico. Sabe o que Deus faz aqui com Jacó? Sabe o que Deus faz aqui com Jacó? Deus, a partir de agora, ele está inserindo Jacó nos planos dele. Deus vem, nos resgata e agora nos insere nos planos dele, nos insere das promessas dele. O que é que Jacó era quando Deus o encontrou? Um fugitivo. Um fugitivo é uma pessoa sem destino, ela não tem destino próprio. Um fugitivo, ele vive respondendo às tentativas de capturá-lo. Peraí, Esaú tá onde? Esaú tá no norte, então eu vou pro sul. Esaú tá no leste, então eu vou no oeste. Fugitivo tá sempre escapando, 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 ele não tem destino. Filhos possuem destino. Por que Deus nos transforma em filhos dele através de Cristo? Porque ele quer nos dar destino, ele quer nos dar propósito. E ele enfatiza para Jacó: olha, Jacó, eu fiz na vida do seu avô Abraão, eu fiz na vida do seu pai Isaque, e eu vou fazer na sua vida também. Observe uma coisa, vou até colocar aqui, ó. Fugitivos, tirar essa. Fugitivos não têm destino. Fugitivos não possuem destino. Filhos possuem destino, propósito, promessa. Quando Deus ele te resgata, é o que eu sempre falo, quando Deus te resgata, ele não te resgata para te livrar apenas do inferno futuro, né? Ó, Tiago, eu vou aqui 3 vezes por semana na igreja, vou lá, assisto o culto, faço minha oração, recebo minha bênção, estou aqui no devocional, e graças a Deus, no final do dia, no final da vida, perdão, eu não vou para o inferno. Não, não, não. Deus ele te resgata e ele te insere num propósito. Peraí, Jacó, faz o seguinte, essa promessa que eu tive aqui para Abraão, teu avô, para Isaque, teu pai, eu agora tenho para você. Você vai herdar essa terra. Você vai ter descendentes. Eu vou fazer isso, 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 isso através da sua vida. E é interessante, gente, que Deus finaliza assim, ó. Cadê? É interessante que Deus finaliza assim, ó. Versículo 15. Estou com você, cuidarei de você, e aonde quer que vá, eu trarei de volta essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus dá garantias para Jacó. E Tiago, qual é a minha garantia? A nossa garantia é Jesus, querido. A mesma coisa que Jacó viu na escada, nós podemos ver em Jesus, que nos conecta de volta a Deus, e Deus fala conosco através de Cristo. E há uma promessa, quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. É Deus falando para Jacó: olha, eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo o que eu prometi. E aí o versículo seguinte, versículo 16, para a gente fechar o devocional, vai dizer assim: quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Jacó estava no roteiro de fuga. Jacó estava apenas dormindo para poder amanhecer no outro dia e continuar indo para o mais distante possível, 800 quilômetros, de Berseba para Harã. Mas naquele roteiro, qual a palavra que eu posso utilizar aqui? Naquele roteiro inofensivo, por assim dizer, não era nem essa palavra, mas naquele roteiro que Jacó não esperava nada, Deus faz algo marcante. Deus tem ali a primeira experiência profunda com Jacó. Ele marca a vida de Jacó. E talvez você tenha apenas amanhecido e conectado nesse devocional ou assistindo durante o dia, vivendo apenas mais um dia da sua vida. Mas hoje pode ser o dia de um grande encontro de Deus com você. E pode não ser hoje, mas pode ser um dia que você repute um dia comum na sua rotina. Sabe aquele dia que você fala no final do dia que eu pergunto assim: como foi seu dia? Ah, foi normal, mesmo de sempre. Deus, ele é especialista em entrar em contato conosco e ter experiências conosco no meio da rotina.
A gente tem o nosso calendário e Deus tem um calendário dele. No nosso calendário, o momento de ter um encontro com Deus é no culto na igreja. É no devocional que a gente assiste. É no momento que a gente está lendo a Bíblia. No calendário de Deus, irmão, pode ser em qualquer lugar. Você pode ter experiência com Deus no metrô, você pode ter experiência com Deus no aeroporto, você pode ter experiência com Deus no banheiro de sua casa, você pode ter experiência com Deus na academia, você pode ter experiência com Deus na rua, em qualquer lugar. E quando Deus nos marca, acontece conosco, isso que aconteceu com Jacó, versículo 16, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele tomou noção que ele estava vivendo algo especial. E sabe o que ele fez? Ele adorou a Deus. A Bíblia fala, versículo 18, tô pulando de fato 17, versículo 18, Jacó vai dizer assim, ó, perdão, o texto vai dizer assim, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Quem estava aqui no devocional sobre azeite, olha a importância dos símbolos na Bíblia. Jacó, ele pega uma pedra, erige ali um altar, isso inclusive era um costume dos mesopotâmicos, e quando ele erige essa pedra, ele derrama ali óleo de azeite, para poder consagrar aquela pedra, e ele chama aquele lugar, verso 19, de Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. A palavra Beit significa casa, El significa Deus, a casa de Deus. Ele vai marcando aquele lugar como um lugar onde ele teve encontro com Deus. É interessante que essa pedra é uma pedra memorial. E eu quero fechar o nosso devocional falando um pouco sobre isso. Eu penso que nós vacilamos, nós como cristãos mesmo, né? Nós vacilamos muito, nós falhamos muito em não erguermos memoriais a Deus na nossa vida. E vai ser a tarefa do devocional hoje. Você vai erguer um memorial, erga um memorial a Deus na sua vida. Isso aqui não é sobre talismã, não é sobre objetos mágicos, não é sobre idolatria. É você ter contigo memoriais que te ajudem a lembrar o Deus que te salvou, o Deus que te escolheu e a relembrar as promessas de Deus na sua vida. Tem gente que gosta de fazer o caderninho de oração, tem gente que gosta de fazer outras coisas. Quer ver como o memorial é importante? Os símbolos são importantes. O estudante, quando ele termina a conclusão, quando ele conclui, perdão, o seu curso, o que ele faz? Uma formatura. Aquele é o memorial. Quando um casal decide se unir, se casar, eles fazem uma cerimônia de casamento. Aquilo é um memorial, um recado para a sociedade. A partir de hoje, nós somos uma família, estamos nos unindo, estamos assumindo um compromisso, estamos dizendo sim um para o outro, estamos dizendo não para todas as outras pessoas. Tudo isso é um memorial, é um marco. São símbolos que mexem com a nossa alma. E a gente esquece disso. Você precisa começar a erguer memoriais de Deus na sua vida para que quando você os revisite, tudo aquilo seja desatado por Deus no seu coração. Será que você tem, por exemplo, na sua casa uma roupa que você usou num momento muito especial? Sei lá, qualquer momento. Aquela roupa, quando você olha para ela no guarda-roupa, você pensa, você lembra, né? Olha, essa roupa aqui foi daquele dia. Aquele dia que eu vivi tal situação. Aquela festa, aquela cerimônia, aquela premiação, ou daquela situação inusitada, não sei, você lembra, você traz as memórias, você revive aquele momento e você fica revigorado na sua alma, porque você lembrou daquilo. Assim também são os memoriais de Deus na nossa vida. Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu quero deixar contigo. O que é que você vai fazer para erguer memoriais de Deus no seu coração? Memoriais onde você e também outras pessoas, não para se amostrar, não para se, sabe, tirar onda, publicar as coisas, não para ter alcance, engajamento, não. Para que pessoas olhem também a sua vida e, ao olharem a sua história, elas lembrem do Deus que você serve, do Deus que te escolheu, do Deus que te resgatou, do Deus que te amou quando você ainda não era nada, quando não tinha nada para oferecer. A gente continua sem ter nada para oferecer e ainda assim Deus nos ama. Esse Deus que foi resgatar Jacó, foi buscar, deu a ele uma experiência, deu a ele um destino. Ele também fez isso comigo e faz isso com você. Você crê nisso, você recebe isso em nome de Jesus? Olha, gente, reiterando para quem chegou agora, eu estou aqui fazendo alguns testes para nossa comunidade do discipulado, então não vai ser esse formato direto não, mas, né, faço questão de perguntar, você gostou desse novo formato aqui? De vez em quando eu vou utilizar para poder colocar uma figura como o zigurate, para poder colocar algumas anotações aqui, colocar o texto bíblico também de vez em quando, vai ser importante pra gente, tá? Gostaram disso aqui? Manda um feedback e eu quero fechar esse devocional, claro, orando com você nesse momento. Simbora?
Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por essas direções, muito obrigado pelo teu falar aos nossos corações. Meu Deus, eu quero te pedir, se há pessoas aqui assistindo esse devocional que estão como fugitivos, talvez fugindo de sentimentos, fugindo de memórias, fugindo de outras pessoas, fugindo de Deus ou fugindo de si mesmo. Meu Pai, tu és especialista em encontrar fugitivos. O Senhor encontrou Jacó e o Senhor pode nos encontrar hoje ainda. Eu quero te pedir, Deus, restaura a capacidade dessas pessoas de sonhar. Que nós possamos voltar a sonhar, sonhar os teus sonhos, não os nossos sonhos aleatórios, desordenados, cheios de coisas que não fazem nem sentido, mas os teus sonhos, Pai, os teus propósitos, aonde nós podemos ouvir a tua voz, aonde nós podemos ver o teu poder, aonde nós podemos sentir o teu amor. Eu te clamo por isso, Deus. Faz algo novo na vida dos irmãos que estão orando nesse momento. Nós te clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou contigo. Acabei até esquecendo, mas no comentário fixado tem o link do nosso grupo de devocionais, onde eu te envio na palma da mão o link dos devocionais todos os dias, antes de começar. E tem também o link da nossa comunidade do discipulado, que é onde nós aprofundamos o estudo da palavra de Deus, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.